você comentou que tem vários integrantes do Prerrogativas, eu até contei esses dias, 5 no governo Lula, tem mais porque a Sheila Carvalho está no Ministério da Justiça, né? Fala aí. A Sheila é presidente do CONARE, uma figura maravilhosa, uma das 50 mulheres mais influentes na comunidade negra, segundo a própria ONU, uma figura incrível, a liderança da Coalizão Negra por Direitos. Hoje ela é assessora especial do Ministério da Justiça e é também presidente do CONARE, né, que trata de refugiados, enfim, questões extremamente relevantes. Nós temos a nossa queridíssima Carol Proner, que vai fazer parte de um conselho importante do BNDES, vai apoiar o nosso querido Mercadante, uma missão importante, que é de retomar a vocação desse banco, que tanto fez pelo país e pela integração, enfim, da América do Sul, entre outras coisas, né? Carol Proner vai assumir uma posição extremamente relevante, muito, muito merecida. Nós temos o querido Augusto Arruda Botelho, advogado combativo, corajoso, secretário nacional de Justiça, querido Marivaldo Castro Pereira, secretário de Acesso ao Judiciário, SAJU, que foi uma secretaria cuja criação foi, enfim, aliás, para a criação foi determinante a presença da Sheila na transição, inclusive, o Marivaldo de Castro Pereira é o secretário. Nós temos a Samara, que é uma figura maravilhosa que vai trabalhar com mídia digital, com segurança de dados, e vai falar, enfim, isso vai ser anunciado em breve, mas eu já soube que ela recebeu um convite, e isso evidentemente nos alegrou demais. Nós temos o Laio Moraes, que é uma figura maravilhosa, um jovem idealista combativo, chefe de gabinete do Haddad, do ministro da Fazenda, o próprio Haddad, que é do Grupo Prerrogativas, o Gabriel Galípolo, que é secretário executivo, embora economista... O Galípolo também é integrante do Prerrogativas? Sim, ele nos auxilia nos debates econômicos. Nós temos o Guilherme Melo, que é secretário de Política Econômica, um jovem cuja formação, não preciso nem dizer, é extremamente sólida, defendeu com maestria o nosso projeto em 2018, né, quando o Haddad, enfim, assumiu o desafio de concorrer contra o Bolsonaro, um jovem muito preparado, da Unicamp, da PUC, um brilhante economista, que também está no Ministério da Fazenda. Nós temos o Jean Uema, figura maravilhosa, extremamente habilidoso, competente, que é o braço direito do Padilha, que é um dos nossos ministros mais capacitados e mais, digamos assim, vocacionados para essa missão, né? Uma pessoa extremamente gentil, extremamente generosa, mas muito competente. O Jean Uema é braço direito dele. Nós temos o grande Messias, que é um dos maiores, enfim, operadores do direito, uma referência para todos nós, que foi, digamos, reverenciado pela comunidade jurídica quando assumiu a Advocacia Geral da União, né, foi aplaudido de pé, merecidamente, no reconhecimento da capacidade técnica que ele tem, que é absurda, né? Um cara muito respeitado pelos seus pares. Nós temos, na verdade, o Vinícius, grande Vinícius Marques, que foi presidente do CAD, que é uma grande referência da minha geração, é uma figura incrível, que hoje é o ministro da CGU, da Controladoria Geral da União. Ele também deve levar outros amigos, enfim, do Prerrogativas para trabalhar com ele. E, falando por baixo, nós temos o Paulo Teixeira, grande deputado. Paulo Teixeira, que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Silvio Almeida. O Silvio Almeida, presença luxuosa do nosso querido Silvio Almeida, que tem deixado aí um rastro luminoso de esperança em cada um dos seus gestos, extremamente simbólicos, né? Refundou o Ministério dos Direitos Humanos, um dos maiores intelectuais brasileiros, né? Sem nenhum tipo de favor, essa é a mais pura verdade. Então tem bastante gente, enfim, e tem gente, na verdade, na sociedade civil, né? Não podemos esquecer, por exemplo, da Silvia Souza, uma grande figura, grande advogada, conselheira federal da OAB, né, de São Paulo, tem assento, portanto, né, no Conselho Federal da Ordem, o nosso querido Alberto Toron, nós temos a Marina, enfim, Coelho, presidindo o IBCCRIM, um instituto da maior relevância, Hugo Leonardo, Fábio Tufik, no conselho desses institutos, IDDD e IBCCRIM. Então tem muita, Dora Cavalcante, continua presidindo com muito brilho, junto com a Flávia Hall, o Brasil Innocence Project, que é um trabalho maravilhoso de acesso à justiça, de revisão de processos, né? Enfim, que foram cometidos contra determinadas pessoas, né? E que se revelaram como verdadeiras injustiças, né? Então tem muita gente. Então agora eu vou ter que provocar você aqui e falar o seguinte, só você que não foi chamado para o governo. Agora, eu até já tinha respondido, falei, o MAC, ele é muito grande para ir para o governo, não pode. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabe Conta para a gente, porque todo mundo cobrou, todo mundo ficou chateado de você não ter ido, não ter chamado e tudo mais, você estava muito presente ali, mas, enfim, você conta para a gente. Até para fazer um reparo, por uma questão de honestidade e de justiça, né? Eu recebi, evidentemente, convites muito honrosos, eu não vou falar, evidentemente, sobre eles, porque poderia gerar constrangimento para pessoas que estão ocupando esses espaços para onde eu
na verdade, poderia ter sido enviado, né? Fui convidado de forma muito gentil, muito generosa, né? Não preciso entrar, evidentemente, em detalhes, mas neste momento eu entendia que eu precisava, na verdade, ocupar um espaço na sociedade civil, né? Como você sabe, eu tenho dito isso para você desde sempre, você sabe que eu sou petista, com muito orgulho, com muito amor, eu me filiei aos 16 anos, né? Comecei a militar aos 12, são 33 anos, tenho 45 de militância e 29 anos de filiação. Ajudei a construir o setorial jurídico do PT, que foi o primeiro setorial jurídico de um partido político na América Latina, para você ter uma noção, ao lado de vários colegas, como Fábio Gaspar, presidente, enfim, do Sindicato dos Advogados de São Paulo, figura muito querida, né? Ao lado de César Pimentel, coordenador, enfim, da POS, também um músico de primeira e um advogado magnífico. Enfim, construímos ali o setorial jurídico, depois construímos juntos o prerrogativas, então eu acho que eu ainda tenho um papel importante para cumprir na sociedade civil. Tão importante quanto estar no governo, organicamente, é defender de fora o governo, inclusive com a independência e autonomia, que permite a gente construir críticas construtivas para que a gente possa acertar os alvos, enfim, que a gente está mirando, né? Então, eu entendia e continuo entendendo que eu posso dar minha colaboração nessa trincheira. Mas recebi convites muito carinhosos, um deles, em especial, eu aceitei, né? Vou te dizer aqui que eu vou participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai construir uma relação com os movimentos sociais, né, sociedade civil e com o governo, setores empresariais, movimentos, enfim, voltados à defesa da democracia, mas de diversos segmentos, advocacia, empresarial e afins. Então, até nisso eu vou participar. Já exerce esse papel, né? Sob a liderança do nosso querido ministro Alexandre Padilha e do nosso presidente Lula, que é o presidente de honra deste conselho. Então, eu vou participar, vou integrar um comitê executivo e vou ajudar o Padilha a coordenar esse trabalho, claro, sob a liderança dele, que é o ministro ao qual o Conselho está submetido, e que bom, né? Porque é um ministro que tem muita vocação para desenvolver essa tarefa, entre tantas outras. Então, eu vou dar minha colaboração na sociedade civil com muita tranquilidade. Eu até brinquei com o dizendo que a expectativa das pessoas era maior do que a minha, né? Eu, evidentemente, tenho advocacia privada, estou muito bem na advocacia privada, meu escritório fez 21 anos, né? Apesar das pessoas conhecerem mais a minha, digamos, militância, eu tenho uma advocacia que, enfim, tem feito um trabalho do qual eu me orgulho, toda a minha equipe se orgulha muito, e os nossos clientes também, para minha imensa alegria. Sobrevivi a períodos difíceis, né? Quando vocalizei, digamos, teses e posições contra-majoritárias, nós éramos o mosquito do cocô, do cavalo do bandido, mas conseguimos fortalecer o escritório, defender a nossa advocacia e continuei militando. E nunca me prejudicou o fato de eu não estar no governo. Eu poderia ter servido o presidente Lula, a presidenta Dilma, eu tive convites, enfim, nesses mandatos anteriores para posições estratégicas e entendi naquela época, como entendi agora, que eu podia colaborar de fora. Mas eu entendi ainda mais que se eu fosse abandonar a advocacia privada, o que não é um problema para mim, eu teria que abandonar para um determinado específico propósito, que era para conectar o governo e diversos segmentos da sociedade civil aos movimentos sociais. Então, para isso, evidentemente, não dava para eu estar numa função técnica, né? Não resolvia eu virar, na verdade, uma figura importante em qualquer área, digamos, jurídica propriamente dita. Essa vaidade eu não tenho. Então, eu tenho outras, né? Preciso, claro, sempre trabalhar isso para ficar dentro do limite do que é aceitável e do que é positivo. Mas eu achei que eu podia colaborar mais fora. E, como disse aos meus amigos do Prerrogativas, que tinham uma expectativa grande, lembrando o Zagallo, eles vão ter que me engolir. Eu continuo no Prerrogativas. Aí, Marco Aurélio de Carvalho explicando tudo para a gente.